Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Circunstância Geográfica. Hoje nós vamos dar início a mais um programa cotidiano geopolítico, hoje dia 26 de agosto de 2026. Então nós vamos tratar aqui de 6 notícias da geopolítica do dia que merecem a nossa atenção. Então a primeira delas é: Irã e Omã chegam a acordo sobre divisão de receitas de Hormuz. Então, nós tivemos no programa de ontem a informação de que o presidente Donald Trump informou que o Estreito de Hormuz estava completamente sem minas, né, que a Marinha Americana tinha feito a desminagem do estreito. Hoje, nós tivemos aliados dos Estados Unidos dizendo que não, que provavelmente ainda existem minas por ali, né? E no decorrer do dia de hoje, a gente teve o Irã e o Omã anunciando um acordo sobre a divisão das receitas e das participações relacionadas ao Estreito de Hormuz, né, segundo um porta-voz da Guarda Revolucionária Iraniana. Então, o que acontece? Foi divulgada essa informação hoje, os dois países estavam em negociação, tentando estabelecer uma rota temporária, uma nova rota temporária e segura para navegação no estreito, né? Ainda, de acordo com esse porta-voz da Guarda Revolucionária, os Estados Unidos estariam dificultando essas negociações e que por isso teria ocorrido esse atraso, né? Então, eles já negociavam esse acordo anteriormente, mas com tudo o que aconteceu nos últimos meses, né, então de fevereiro para cá, as coisas acabaram se apressando no sentido de resolver isso. Então, chama a atenção essas 3 notícias acumuladas uma em sequência da outra. Ontem o presidente Trump informando que o estreito estava totalmente navegável, sem minas. Hoje, aliados informando que não era bem assim, que provavelmente existem minas ainda, e mais tarde Irã e Omã chegando a esse acordo sobre divisão de receitas, ou seja, vão cobrar algum pedágio para que os navios circulem ali. Na sequência, a nossa segunda notícia do dia é que a Rússia se prepara para intensificar ataques contra Kiev e outras regiões da Ucrânia. Notícia da Bloomberg. Então a Rússia ela está se preparando para intensificar ataques. A Bloomberg ela coloca aqui em uma das aspas uma informação bastante importante, né? Então ela diz aqui: a Rússia está avaliando a intensificação de ataques com mísseis balísticos convencionais de alta potência contra Kiev, incluindo o centro da capital, né? Então isso estão avaliando esses detalhes de possível intensificação do conflito. Mas chama a atenção aqui que 4 pessoas próximas ao Kremlin explicaram que, na ausência de esforços diplomáticos, Moscou vê poucas alternativas a não ser intensificar ainda mais o conflito para atingir seus objetivos militares, né? E fala no seguinte: fontes próximas ao Kremlin também afirmaram que um número crescente de autoridades russas começam a chegar à conclusão de que Putin poderia, eventualmente, optar por usar armas nucleares táticas como último recurso na Ucrânia. Então, claro, é a Bloomberg trazendo isso, né? Não é exatamente o presidente Putin dizendo isso, mas fontes da Bloomberg disseram que muitas pessoas estão começando a enxergar isso como possível, tá? Então essa parte é que é a notícia do dia sobre esse assunto. Outra notícia importante na geopolítica mundial. Então, pela primeira vez, a Hungria classifica oficialmente a Rússia como uma ameaça. Então, a Hungria, que era governada anteriormente pelo Viktor Orbán, né, ela não classificava a Rússia como uma ameaça, ela não criticava a Rússia. Então, com a troca do primeiro-ministro, então hoje o conservador Peter Magyar, então o comportamento da Rússia representa um perigo para a Hungria, para a Europa e para a ordem mundial. Então, classificou a Rússia como uma ameaça, a primeira vez que ela faz isso desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 22. No texto que estabelece as diretrizes da delegação húngara para a próxima Assembleia Geral da ONU, a Hungria condena a agressão militar russa, apoia integralmente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e reconhece o país vizinho à autodefesa, o direito à autodefesa.
Aqui uma notícia importante, né, uma parte importante dessa notícia é que apesar dessa nova leitura sobre o conflito, o governo atual, assim como o seu antecessor, ele se recusa a entregar armas à Ucrânia. Então a mudança não foi totalmente no sentido de começar a apoiar a Ucrânia agora. Eles só estão efetivamente criticando, responsabilizando a Rússia por esse conflito. Uma outra notícia que chama a atenção, né, saindo no The Guardian, o Reino Unido alertará cidadãos para que estoquem alimentos em meio à ameaça da crise diplomática e de estados hostis. Então, a campanha governamental de resiliência visa garantir que as pessoas consigam lidar com o desastre nacional a fim de liberar recursos para os mais vulneráveis. Então, aqui. Por que será que o Reino Unido está começando a pedir que a população se prepare para uma emergência, né? Eles não estão dizendo aqui que a Rússia vai atacar o Reino Unido, mas as tensões entre os dois países estão, né, bastante altas. Possivelmente a Rússia não iria atacar o Reino Unido como o primeiro país da Europa, iria começar por outros países, Polônia, Letônia, né? Mas, por exemplo, o embaixador da Rússia foi retirado do Reino Unido, então ele retornou para o seu país, né? Então, os cidadãos serão aconselhados a estocar alimentos enlatados e tomar medidas para garantir que se estejam preparados para emergências nacionais, né? Então, a nova campanha do gabinete do governo apresentará maneiras pelas quais as pessoas podem se preparar para eventos climáticos extremos e possíveis ataques de estados hostis, incluindo o armazenamento de água engarrafada. Então, chama a atenção essa campanha de preparação. Outra notícia importante do dia, né, da geopolítica do dia, a Coreia do Sul decolou alguns caças para acompanhar aeronaves militares russas dentro da sua zona de identificação de defesa aérea. Então, o que acontece? A Coreia do Sul acionou alguns caças hoje, depois de que várias aeronaves militares russas entraram em sua zona de identificação de defesa aérea. Tá? Importante dizer que a zona de identificação de defesa aérea, ela não é o espaço aéreo sul-coreano. Ele é uma zona próxima, né, que os países costumam já ficar atentos às movimentações. Então não houve violação do espaço aéreo. Só identificar essas aeronaves russas já nessa zona prévia, zona de identificação de defesa aérea da Coreia, a chamada CADIS. E aí mandavam esses caças de interceptação, acompanharam, mas não deu em nada, né? Por que a Rússia fazia tão perto ali? Acompanhando, vendo essa questão da ilha que teve discussão com o Japão recentemente, né? Então, mais uma sementinha nessa intriga. E por fim, como última notícia do dia, né, a gente tem aqui a Suíça com uma iniciativa de neutralidade. Então, 27 de setembro do mês, 27 de setembro, né, daqui a um mês e um dia, os cidadãos suíços votarão num referendo, né, numa iniciativa popular federal, salvaguardar a neutralidade suíça, né? Então, a intenção aqui é a proposta pretende tornar constitucional uma neutralidade da Suíça ainda mais rígida, não aderir a alianças militares nem cooperar com elas, salvo em situações específicas, e restringir a adoção de sanções contra países beligerantes. Então, chama a atenção que enquanto toda a Europa está se rearmando, a Suíça quer voltar a uma neutralidade mais tradicional, né? Chama a atenção isso. E também chama a atenção, né, que ela foi apoiada, essa iniciativa da Suíça foi apoiada por um país europeu, a Rússia. Então, Moscou apoiou essa iniciativa da Rússia. Então, isso acaba chamando a atenção, né, essa iniciativa tão fora de tempo, né, tão extemporânea da Suíça. Então, pessoal, por hoje nós terminamos aqui o Cotidiano Geopolítico, 26 de agosto de 2026 hoje. Se gostaram, curtam o vídeo, né, compartilhem com seus amigos que gostam de geopolítica. Se inscrevam no canal, o canal está começando ainda, tá? A gente vai fazer esse programa diariamente. No final do dia a gente vai ter as informações que fecham, né, o que aconteceu de importante no mundo geopolítico hoje, tá bem?
Um abraço e até o próximo vídeo.